Agora, o versículo 9, capítulo 1, versículo 9, vai falar sobre o arrebatamento de João. Ele diz: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, do reino e da paciência de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então eles estavam sofrendo a perseguição, principalmente desse imperador Domiciano, e João se apresenta como companheiro de tribulação para eles. Bom, depois ele fala na ilha de Patmos, que era uma ilha onde os imperadores enviavam as pessoas que deveriam ser banidas da sociedade, né? A razão de João ser banido era o cristianismo. Acreditar que existe um só Deus e que os deuses romanos eram falsos deuses, não existiam. Então, 1:9:3 ele diz: por causa da palavra de Deus. Então, ou seja, o motivo de João ser perseguido era a pregação da palavra de Deus. E ele diz então, no versículo 10, fui arrebatado no Espírito. Bom, o que é arrebatamento no Espírito? Eu coloco algumas referências aí, por exemplo, Ezequiel, na página 38 de vocês, ele diz que me levou em Espírito. Nós acreditamos, irmãos, a questão da alma e do Espírito é complexa, mas nós acreditamos que se o Espírito, a alma, sair, o corpo morre. O corpo vira só uma matéria, ele morre, né? No arrebatamento do Espírito, nós acreditamos que o Espírito e a alma saem, porque a princípio interpretamos que Espírito e alma são inseparáveis. Então nós acreditamos que o Espírito sai, o Espírito e a alma saem, mas o corpo continua vivo. Deus faz, né, uma operação que o corpo continua vivo. E o apóstolo Paulo também, ele sofreu um arrebatamento do Espírito, que ele diz, fui arrebatado para fora de mim, ou seja, o Espírito e a alma saíram. Os outros casos que nós temos, de, por exemplo, arrebatamento dos sentidos de Pedro, o Espírito e a alma não saíram, então não é semelhante ao arrebatamento de João, tá bom? E o de Filipe, na verdade, foi apenas um arrebatamento físico, de um lugar para outro. Bom, ele diz, nesse versículo 10, que ele foi arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, tudo indica que era o domingo. Alguns não gostam desse significado, mas no livro de Atos nós encontramos que a igreja, ela passou a considerar o domingo, o primeiro dia da semana, como um dia especial, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, né? E não existe na igreja cristã uma cobrança, uma exigência para que os cristãos guardem o sábado. Na verdade, nós devemos guardar os 7 dias da semana. Mas o domingo passou a ser um dia especial para os cristãos, devido à ressurreição de Jesus. Porém, o termo traduzido aí como Kuriakos, né, dia do Senhor, ele pode ser traduzido também como o dia que pertence ao Senhor. Aí não seria uma referência ao domingo, né? Então pode também ser, olha, esse é o momento de domínio do Senhor, o que eu não acredito muito, né? Apesar da palavra poder significar isso, porque nesse momento a Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás, ou seja, Deus permite. O dia do Senhor, como domínio do Senhor, começa na manifestação de Jesus em glória para desfazer as obras de Satanás, tanto que vai ser prometido aqui no Apocalipse o dia do Senhor. Ele virá, o dia do Senhor virá. Então, esse dia do Senhor aqui, eu acredito que seja o domingo. Bom, ele ouviu uma voz de trombeta. A trombeta se tornou um símbolo de um momento em que Deus falará à humanidade. Em Êxodo 19:13, tá ok? Eles ouvem uma buzina longamente. A palavra é a mesma, traduzida por trombeta. Em Zacarias 9:14, também diz, e o Senhor Jeová, ou Adonai Yahvé, fará soar a trombeta. E por fim, Apocalipse 11:15, nós teremos aí diversas trombetas, né? E tocou o 7º anjo a trombeta. Então a trombeta tem essa simbologia, como o apóstolo Paulo diz também sobre o arrebatamento, que a trombeta soará.
tá bom? Então a trombeta é um momento em que Deus vai agir, Deus vai falar. E aqui no Apocalipse, então, foi usado para indicar, olha, Deus vai começar a falar para vocês. No versículo 11, a primeira ordem é escrever num livro. É interessante que os livros estavam sendo queimados no Império Romano. Depois eu vou contar histórias para vocês, que teve casos de pastores que pecaram, né, e acabaram por queimar incenso ao imperador, e o imperador ordenou, traga também os livros sagrados para ver se você abandonou mesmo aquela fé. Ele levou os livros sagrados, queimou tudo. Então era normal os livros sagrados serem queimados. E aqui Deus está ordenando para escrever um novo livro, tá bom? Que eles deveriam fazer cópia também e espalhar. O versículo 12 vai começar a falar sobre a visão de Jesus Cristo, né? Então, João diz, e virei-me para ver quem falava comigo, ele ouviu aquela voz de trombeta de muitas águas, né? E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Estes 7 castiçais será dito claramente que é um símbolo da igreja. A igreja é simbolizada no castiçal, porque o castiçal era a luz do tabernáculo. Eu detalho isso no comentário para vocês. E também o castiçal era feito de ouro puro. O ouro é um metal moldável, significando que todos nós somos limitados, mas Deus vai moldando a nossa vida e vai nos transformando, fazendo de nós uma nova criatura, até que a nossa luz seja a luz perfeita, né? Na página 41, o versículo 13, Jesus aparece no meio dos 7 castiçais. Nós vamos ver igrejas lá que realmente eram muito limitadas. Vamos estudar as igrejas com detalhes semana que vem. Mas igrejas que viviam uma situação espiritual complicada, mas Jesus se apresenta como aquele que está no meio das igrejas, ok? Por quê? Mesmo numa igreja complicada como Laodiceia, você vai encontrar os verdadeiros cristãos, ok? A igreja de Laodiceia é a igreja dos dias de hoje. Se você não acreditar que na era de Laodiceia existem verdadeiros cristãos, nós não seríamos cristãos, né? Tá bom? Então, existe na era de Laodiceia igreja que vive como Éfeso, como Esmirna, Filadélfia e outros. João diz que vê um semelhante ao Filho do Homem. Mais uma vez, uma evidência, né, de que Jesus, ele mantém a sua humanidade. Tá bom? Nós seremos semelhantes a ele. Vestido até os pés. Era normalmente as vestes dos juízes. Tá ok? Ou até dos soberanos. Mas aqui principalmente está falando das vestes dos juízes. Jesus veio, tá bom? Nesse momento ele vai falar como juiz da terra. E faz uma declaração gloriosa, olha, no versículo 14, os seus olhos eram como chamas de fogo, né? Para descrever, semelhante à descrição de Deus em Daniel capítulo 7, versículos 7 e 10, na página 43. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, descrevendo o próprio Deus. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo. Então toda essa descrição de Deus está também descrevendo Jesus Cristo, mostrando que ele é o Deus eterno. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Bom, os pés, pé é símbolo de trabalho. Quão formosos os pés, né, daqueles que anunciam boas novas, tá bom? E no caso de Jesus, por causa da obra que ele fez pela igreja. A obra que ele fez resgatando a igreja é uma obra excelente. Por isso, seus pés semelhantes a latão reluzente, né? Porque passou por um fogo profundo. Assim é que o latão ficava brilhando, assim é que o metal era extraído, né? Então, significa que Jesus Cristo passou também pela fornalha, ok? A fornalha da provação, que foi levar os nossos pecados na cruz. O versículo 16, ele vê 7 estrelas à sua direita. Jesus vai cobrar muito dos pastores. Terão alguns pastores
que serão criticados e não vai receber um elogio, como é o pastor de Laodiceia, por exemplo, ok? Então tem pastor que não vai receber um elogio, mas mesmo assim Jesus Cristo diz que ele está à direita, à sua direita, ou seja, a pessoa de confiança. E Jesus também se apresenta como aquele que tem a espada de dois fios, né? Ou seja, a sua palavra não morrerá. Por isso, esses liberais teológicos que estão aí pregando que a palavra de Deus, Apocalipse, não é inspirado, né? E pior, eles dizem que a Bíblia é um texto inventado 600 anos antes de Cristo, que é uma coletânea de fábulas do mundo antigo. Isso é um absurdo, irmãos. O cristão não pode acreditar nisso. Quem acredita nisso, no meu entender, não é cristão. E depois o seu rosto aparece como um sol, para lembrar que ele é o sol da justiça. E João diz, eu caí a seus pés. Cuidado, irmãos, porque tem alguns grupos aí que dizem, João caiu no poder de Deus, ali caiu aos pés de Jesus, e eu também posso cair. Eu coloquei aí diversas referências de João, do povo de Israel, lá no Êxodo, de Daniel. Observe que todos eles caíram prostrados diante de Deus, tá ok? E esses movimentos aí, normalmente as pessoas caem para trás, igual na macumba. O versículo 18, Jesus Cristo diz, fui morto, mas eis aqui estou vivo. Tenho as chaves da morte e do inferno. E depois, no versículo 19, ele coloca assim como que uma divisão do Apocalipse em três partes. Ele diz para escrever as coisas que tem visto, porque ele vai descrever algumas coisas que estavam acontecendo nas igrejas, as que são, tá bom? E as que depois destas hão de acontecer. Então João viu coisas, as coisas que estavam acontecendo de sofrimento, e teria um momento em que Jesus mostraria só o futuro para João. Então eu comentei, olha, as coisas que tem visto é uma referência à revelação inicial do Apocalipse e tudo o que João tem visto acontecer na igreja, né? O que ele via acontecer na igreja. Depois, 19:2, as coisas que são. A segunda parte é uma referência aos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, onde haverá uma simbologia da situação espiritual da igreja, representada nas 7 cartas. E 19.3, as coisas depois destas, que hão de acontecer depois desta. Aí está fazendo referência aos capítulos 4 a 22, e todas essas nós acreditamos que são futuras. Aí eu vou detalhar quando nós chegarmos lá. E para concluir, ele só explica, né, os mistérios das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja. Vou falar semana que vem, que eu interpreto como os pastores. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas.